Chegamos ao quadro, ou Canvas, como é chamado, representando o modelo de negócio do Facebook e do Skype. Passe o olho rapidamente, por exemplo, nos componentes do Skype, e tenha uma ideia de negócio, embora não precise se ater em seus detalhes, pois o negócio não representa o nosso foco, sim desenvolver software. O quadro, ou Canvas de negócio, é composto dos seguintes elementos: segmentos do cliente, relacionamento com o cliente, canais, proposta de valor, fontes de receita, atividades chaves, recursos principais, parcerias chaves e custos. Sugerimos que o ouvinte passe o olho em alguns desses elementos, por exemplo, as duas propostas de valor, os segmentos de cliente e a receita do Skype. Nós, da área de software, temos a tendência de achar trivial todas as coisas. E penso que, se não nos cuidarmos, iremos fazer o mesmo aqui. Para se chegar em um Canvas de negócio, é necessário um grande exercício. Empresas inovadoras de todo o mundo estão investindo nessa área. Estão investindo na construção do Canvas da melhor maneira, integrando todos os seus aspectos. Isso não é fácil. Outro ponto importante. É óbvio que existem outras documentações de apoio para o quadro, inclusive o Business Plan, depois que o quadro foi aprovado. Documentações suplementares que apoiam e justificam o quadro. No entanto, elas não aparecem aqui. Apenas um resumo de todo o material e do entrelaçamento entre esses elementos encontrados através de post-its. Nosso desafio em software é conseguir chegar neste quadro para a nossa área. Pois, conseguindo integrar nosso software nesse todo semântico, representando um modelo de negócio de software, estaremos como no negócio, visualizando da melhor forma o software antes de sua construção, e isso possui um valor imenso para qualquer organização. Óbvio que, como demonstrado aqui, tanto o Facebook como o Skype existem, podemos repensar antigo software e colocá-lo no formato do quadro. Isso, inclusive, deve ser feito, pois descobre-se inúmeras inconsistências e, em alguns casos, um verdadeiro Frankenstein. Por outro lado, o quadro é uma linguagem de modelagem, no sentido que passará a ser uma linguagem de comunicação entre profissionais não só da área de software, como de outras áreas. Portanto, essa normatização e padronização de modelos de software no futuro é esperada. Para terminar este slide, é importante se atentar para a palavra modelo. É notoriamente sabido que grande parte das empresas desenvolvedoras de software desconhece o significado de modelo. A confusão praticamente unânime é fazer uma equivalência com diagramação visual. Poderia fazer uma palestra inteira sobre modelagem, como aliás encontro-se no meu livro de engenharia de software. No entanto, eu irei aqui resumir o que considero o ponto principal. O modelo tem consistência. Existem regras que permitem que o todo fique coeso. Por exemplo, ora, se o Skype é tudo grátis, como ele ganha dinheiro? Se o seu foco é desenvolver software, como não possui esses elementos nos recursos principais ou atividades chaves? Para os programadores, a ideia seria o seguinte: o modelo é compilável. O modelo pode ser compilável. Isso eu encontrei em algumas ferramentas cases antigas. Algumas novas e as mais usadas, na verdade, são diagramação visual. A modelagem, você, como modelador, que tem que interpretar sua semântica. Não existe um botão de compilação como existe no Java ou no C# para você compilar, mas pode existir, porque existe consistência na modelagem. O modelo implica que todas as partes estão coerentes com todas as outras. Já uma diagramação visual não possui essa característica. Significaria somente montar esse quadro e escrever o que se pensa e colar em cada quadro, em cada área do quadro, sem qualquer consistência. Neste caso, fazer um quadro seria trivial, como muita gente acha que análise de sistema, o requisito ser trivial. No entanto, desafio o ouvinte a tentar fazer um modelo, realmente um modelo de um software que possui, ou de um novo negócio milionário que pretende abrir. Se tentar fazer um dos dois, vai perceber que, se a abordagem for de modelagem, o buraco é mais embaixo. Garanto, por experiência própria, que vários dias serão gastos com essa tarefa.
se obviamente o ouvinte for honesto e realmente criar um modelo de software ou negócio consistente, onde todos os novos componentes tenham sido jogados contra os outros e estejam 100% coerentes, e não apenas um simples diagrama visual contendo partes de texto desconexos entre si. Chegamos finalmente ao quadro ou canvas de modelo de negócio de software, ou, resumidamente, quadro do software. Espera-se que com este quadro entendamos o suficiente de um software antes de sua construção, ou também daqueles que já estão prontos. Chegar a este quadro é o que precisamos para entender da melhor forma um software existente ou um novo software que será construído. Com este modelo, teremos que responder inúmeras perguntas e temos a convicção que, se elas forem devidamente respondidas sobre o enfoque de modelagem, ou seja, de forma consistente com outros, estamos finalmente diante de algo que sabemos o que é. Isso implica que passaremos a conhecer as peças do quebra-cabeça que temos que montar, e aí sim, com o apoio do quadro do software, devemos passar para os tradicionais processos de desenvolvimento de software, para iniciar sua construção. Ou para softwares já existentes, pensar em um modelo inovador, ou seja, uma versão 2.0 inovadora e não oriunda de backlog. Eu vou falar disso melhor um pouco na frente. Entendo que, de uma forma ou de outra, a maioria das grandes empresas, ou até mesmo médias empresas, possuem e já construíram de alguma forma os componentes acima. Mas meus colegas de profissão, a área de negócio também já não construía com suas 300 ou 500 páginas seu business plan? Aqueles que foram os pioneiros na empresa no uso do SMG e do quadro perceberão que sua dinâmica é outra. Aliás, diga-se de passagem, muito mais interessante, dinâmica e motivante do que temos hoje. E também muito mais objetiva, simples e eficiente. Nossa função daqui para frente é criar um pré-projeto usando o quadro do software e também passar os antigos pelo escrutínio do quadro. Com o quadro, podemos fazer vários exercícios de inovação do software, que afeta não somente os usuários, como a empresa. Podemos trazer conceito de inovação não somente para a empresa, mas também para o software. E inovando o software, estaremos inovando a empresa. Essa característica de inovação presente nesse quadro do software, oriundo do Business Model Generation, é espetacular. Então, aqueles que se entregarem a esse processo e estudarem um pouco mais sobre inovação no Canvas, vão perceber que esse modelo é um ferramental digno para se criar uma versão 2.0 com uma proposta de valor muito superior a uma visão apenas de backlog, onde pegar aquelas funcionalidades de backlog e das funcionalidades sair de uma versão 1 para uma versão 2. Essa continuidade não gera inovação nenhuma. Ela simplesmente pode até gerar um fracasso do software. O ideal é o software partir de uma versão 1 para uma versão 2, para uma versão 3, para uma versão 4, baseado na inovação e não no seu backlog. Desculpe os mais condicionados e aferrados ao modelo antigo de documentação e artefato na criação desses elementos. A partir de agora, não existe mais espaço para não mantê-los no formato antigo. O quadro do software é uma obrigação. Isso se temos compromisso com a eficiência, o resultado e a inovação em nossa empresa. Daremos alguns segundos para o ouvinte passar o olho no slide. Neste slide, apresentamos os elementos que são necessários para a criação do modelo de software negócio, que resulta na criação do quadro do software em sua documentação de apoio. Esclarecemos, no entanto, que, embora esta apresentação inteira esteja relacionada à construção do quadro do software e sua importância, o tempo em si usado para sua construção é uma parcela mínima do tempo realmente gasto para construir o software. No entanto, é um tempo extremamente estratégico e deve ser incorporado sem exceção por todas as empresas que desenvolvem software. Estes 5 elementos são necessários para a construção do quadro do software. E seriam, digamos assim, as técnicas ou o caminho que vamos utilizar para a sua construção. Sendo assim, desde já fica implícito que as tradicionais técnicas para esse levantamento devem ser substituídas, visto que elas
atuam no padrão reducionista, como foi demonstrado no início de nosso slide. E as técnicas aqui são holistas e visam o conhecimento do todo. Esta diferenciação de técnicas é fundamental, pois as empresas que tentam montar o quadro do software usando um modelo reducionista cairão novamente em uma diagramação visual sem conexão entre as partes. Aqui não interessam os detalhes, e sim uma visão do todo, como o elefante rascunhado no início de nossa apresentação. Mesmo que feio, distorcido, sem vários detalhes e sem estar completo, o que importa é olhar para ele e dizer, se trata de um elefante. Precisamos realmente descondicionar, ou seja, retirar os preconceitos. A geração do quadro do software é mais dinâmica, intuitiva, comunicativa, integrativa e menos formal do que estamos acostumados. Iniciemos pelo quadro do software. O quadro contém os novos elementos que descrevem nosso modelo de negócio de software e deve ser chamado de quadro do software. O quadro do software visa permitir uma tangibilização máxima do produto a ser construído antes de sua construção e traz, em nosso benefício, uma linguagem universal para tratarmos os pré-projetos de um software. Ou, como vimos, não somente pré-projeto, visto que softwares antigos podem ser plotados no quadro e, como já falamos, existem inúmeros motivos para fazermos isso. Esta linguagem universal nos permitirá ver o quadro do software e discuti-lo não só entre nós da área de negócio, mas também pelos stakeholders do software, ou seja, quem paga, e é de inestimável valor. Como isso já ocorre na área de negócio, onde o quadro de negócio tornou-se unânime e universal, esperamos que assim aconteça também no software. E visto que os profissionais de negócio já conhecem o denominado quadro ou canvas, teremos finalmente uma linguagem única entre a área de negócio e a área de software, que finalmente entenderá da melhor forma que estamos falando, visto que filosoficamente os dois quadros têm o mesmo propósito e uma linguagem similar. Chegamos novamente aos novos componentes do quadro do software. A pergunta aqui é, qual é o seu quadro do software? Esta é uma pergunta bacana. Você olhar não só para os novos softwares, mas também para os softwares existentes em sua empresa e organização. É importante entender que o quadro de software, ou quadro do software, permitirá uma visão diferenciada de seu software. Existem meios ou técnicas de inovação que podemos aplicar na criação do quadro, ou seja, representa uma ferramenta poderosa para a empresa inovar. Como devemos melhorar o software? Qual o caminho que seguiremos na construção da versão 2? Como dar um salto e lançar uma nova versão? Quais simulações podemos fazer? Para todas essas perguntas e muitas outras, o quadro do software representa uma ferramenta de inestimável valor. Vamos então, sem mais demora, passar pelos novos elementos que compõem o quadro e estudar um a um.